E aí galerinha, beleza? Então, física top aí, vou concluir aqui a matéria para esta prova do terceiro ano minha turma, né? Quem estuda comigo aqui no IACS, tá? Quem não estuda comigo, pessoal, essa aula também é válida, mas você vai ver que ficou faltando um pouco de coisa. Realmente, esse bimestre é muito pequeno, o bimestre que a gente está agora, muito pequeno, a gente tem que dar uma enxugada e fica faltando um pouco, tá? Este ano eu me comprometi a primeiro fazer videoaulas pensando nos meus alunos. Claro que tem outros alunos aí que estão usando essa aula e assim, esse tópico é importante, mas no geral vai ficar faltando um pouco mesmo, vai ficar meio que sem link da aula anterior para essa, tá? Só o que acontece, na verdade, que dá para linkar é o seguinte: a gente falou que surge um campo magnético, né, ao redor da carga, tá percorrendo ali uma corrente, um fio condutor percorrido por corrente, ao redor forma um campo magnético que a gente definiu a regra da mão direita, que, né, faz assim, ó, o campo em volta da carga e ele ao redor da carga faz um campo magnético que de um lado entra campo, do outro lado sai o campo. Então é que nem o campo magnético do ímã, que entra num polo, sai no outro, então forma polos de ímãs ali, certo? Então a gente já fez essa aula, sabe? E agora a questão é se há interação de campos, tá? Mas a ideia principal não é essa. Vai acontecer umas questões, até uma questão que eu fiz com vocês ali, tinha dois condutores, então aqui tinha um condutor percorrido por corrente, gerava um campo. Aqui tinha outro condutor percorrido por corrente, gerava outro campo. Tá, beleza. Agora a questão é, se um condutor percorrido por corrente está imerso num campo, entre o campo e o elétron passando ali, vai surgir uma força. Essa força pode ser de atração, de repulsão, dependendo da velocidade dessa carga, vai ser o valor, né? Mas da direção e sentido do vetor velocidade, a gente vai precisar para conhecer essa força, e vai precisar também de direção e sentido do campo. Tendo esses dois elementos, conhecendo a direção e sentido do campo, conhecendo a direção e sentido do vetor velocidade, a gente consegue definir a direção e sentido do vetor força. E para calcular o vetor força está aqui, ó, a fórmula, né? A equação. Força, então, não depende o valor, é o módulo da carga, tanto seja positiva quanto negativa. O módulo, o valor da força, sempre vai dar um valor positivo, é módulo, mas vai depender, então, da quantidade de carga, o valor, o Q, né, em coulombs, tá? Aqui faltou escrever o Q, mas Q, carga em coulombs. O V, velocidade, metros por segundo. Cuidado, se a questão é em km por hora, velocidade é em metros por segundo, dividir por 3,6, isso. Daí o B, campo magnético, intensidade de campo magnético em Tesla, né? E daí essa multiplicação desses três elementos vai dar o valor da força, claro que vezes o seno do ângulo. Ângulo entre o V e o B, certo? Entre a velocidade e o campo. Se velocidade e campo estiver na mesma direção, certo? E sentido, né? Que daí seria 0 graus, certo? Então os dois estão indo na mesma direção e sentido, não surge a força, tá? Por quê? Porque o seno de 0 graus é 0, certo? E o seno de 0 é 0, então o 0 aqui faz tudo isso aqui ficar 0, essa conta termina dando nulo o valor da força, tá? Bom, aqui tranquilo, né? Questões com essa fórmula aí, barbada de fazer, não vai dar dificuldade. Vai aparecer alguma notação científica, mas tranquilo a gente consegue resolver. O detalhe é aqui, ó, que aqui alguns vão ter dificuldade. Bom, eu falei que é meio reduzido, meio tópico. A gente vai, na minha matéria, para os meus alunos, usar apenas a carga positiva para determinar o vetor. Só com a carga positiva. Por quê? Tem uma diferença. Nós vamos ensinar agora uma regra, tá? Não fui eu que inventei, essa regra é famosa. Regra da mão esquerda, tá? E funciona assim. Por que eu não vou ensinar também para carga negativa, etc., fazer todo o detalhe? Porque eu quero uma regra numa mão, outra regra na outra. Já que eu tenho que resumir, eu vou para o que mais se usa. O que mais se usa é isso: regra da mão direita, regra da mão esquerda, ok? Então a gente vai fazer assim: regra da mão direita, duas situações. A gente tem o campo nos dedos, corrente no dedão. Regra da mão esquerda, 3 situações. Então isso já é facilitador. Quando eu tenho um vetor e quero saber o outro, regra da mão direita. Com um vetor eu acho o outro. Quando eu tenho 2 vetores e quero achar um terceiro, não pode ser com essa mão,
porque essa mão só resolve para 2. Então, ó, quando tem 2 vetores e quer um terceiro, tem que ser essa regra aqui. Ó, tipo uma arminha, ó, mão esquerda tipo uma arminha, tá? Então, olha só, a gente chama assim de a arma do FBI, legal? Então, ó, FBI, nessa ordem, faz a arma e nessa ordem, FBI, é assim que funciona. Bom, o que é o FBI? Força, campo, corrente. Aqui que está o ângulo, ó. Pode ter um ângulo aqui, mas pode ter um ângulo para as questões de conta. Aqui nunca vai ter ângulo, a gente sempre vai trabalhar perpendicular, assim, bonitinho, certo? Olha que legal. Então, olha só, você para a mão assim, certo? Fica com a mão assim, lembrando mais uma vez, essa regra só funciona com a carga sendo positiva, escrevi isso aqui, certo? Quando a carga for positiva. Porém, tá? Os caras usam regra do tapa, uma outra regra, eu não gosto. Mesmo que a carga seja negativa, eu faço a regra da mão esquerda e encontro a direção e sentido da força e só inverto, certo? Quando a carga for negativa, pode fazer com essa mão, só inverte o sentido que tu achar. Achou para cima? Anota para baixo. Achou para baixo? Anota para cima. Achou para a esquerda? Bota para a direita. Tá tudo certo. Tá? Então, para mim, força magnética mão esquerda. Se for positiva, tá certa a regra. Se for negativa, inverte o valor da força. FBI, força no dedão, campo no indicador, corrente aqui. Até alguém vai dizer assim, senhor, mas aqui tem V. Aqui tem V, não tem I nessa forma. Cadê o I da corrente? Pessoal, realmente a gente está analisando a velocidade da carga. Mas, se você pensar bem, o que é uma carga em movimento? Corrente, entendeu? Cargas em movimento é corrente. Então, dá para pensar FBI, até porque FBV não ia lembrar nada. FBI lembra lá a polícia americana, daí dá para pensar em arminha da FBI, entendeu? Então, tem toda essa relação. E várias vezes a gente faz isso aí assim mesmo. Olha só, nesse caso, eu tenho, aqui faltou escrever esse detalhezinho aqui, ó, o B, esse cara aqui, então, ó, eu tenho um campo que está entrando no meu quadro, ó, entrando o campo no quadro, tá o xizinho, lembrando que o X é como se fosse a parte de trás da flecha, então é aquelas peninhas cruzadinhas, isso é o X, então aqui está entrando o campo, daí alguém vai dizer assim, senhor, e essa seta em cima do B, ele não está indo para lá? Não, ele está entrando. Certo? Essa seta tem em cima de qualquer vetor, sempre vai ter a seta para a direita, para representar que é um vetor. Agora aqui está o vetor campo entrando. Então, ó, FBI, o campo está entrando. Legal? Isso, ó, botei entrando. Só que o resto está tudo errado. Daí, ó, eu botei o campo entrando e o que acontece? Esse elétron está fazendo esse movimento tracejado aqui, ó. Ele está fazendo esse círculo, ele está indo e voltando, fazendo várias vezes essa volta aqui, ó, que é o movimento dele com uma velocidade qualquer, e essa velocidade é tangencial. Se eu pensar, claro, como é uma circunferência, essa velocidade tangencial, cada ponto vai ter um direcionamento. Se eu pensar neste instante, aqui, com a velocidade indo para cá, como seria a força neste instante para este elétron? Vamos pensar aqui, ó. Como é que eu faço? Ó? FBI. O B está entrando, ó. Botei o dedo indicador entrando. Agora eu só direciono o V para o lado que está o V, ó. O I, que é o V, né? Porque o I é corrente e velocidade do elétron, velocidade da carga é tipo corrente. Então, ó, botei o B entrando, o I está para lá, o F fica aqui, ó, para baixo. Esse vai ser o sentido da minha força. Vetor força vai ser assim. Legal? Então, ó, o B entrando, o V assim, o F assim. Vamos ver se você entendeu? Olha só. O B agora está para lá, ó, está para o lado direito. Legal? Beleza, vou lá. Botei o V para o lado direito, o B para o lado direito. Desculpa, ó, B para o lado direito. Tá? Ó, FBI, o B para lá. Tá? Ó. Só que, como eu estou aqui, ó, o V, o I está indo na minha cara, ó. Não, o I está entrando. Então, ó, eu giro, mas eu giro sem mudar o B. Eu não posso girar de qualquer jeito, senão o B eu já botei para lá para o dedo. Agora eu giro a mão, ó, só para o I ficar certo, ó, entrando no quadro, xizinho, entrando no quadro. A força ficou para baixo, olha aí a força, ó. Esse é o vetor
força magnética. Agora, mais um, ó. O B, esqueci de escrever B de novo aqui, tá? Ó. O B, ó, setinha para direita em cima só para dizer que é um vetor, tá? O B tá para lá, não, o B tá saindo, ó. B saindo, tá indo na tela, tá indo para vocês, ó. Pontinha da flecha, saindo. Só que o V, ó, tá para lá, ó. Então eu giro a mão, ó, sem mexer no B, ó. Girei, ficou para lá, ó. O que aconteceu? Ó, B saindo, o I ou o V indo para lá, o F para baixo. Mais uma situação do F para baixo. Ah, o F é sempre para baixo. Não, não tem nada a ver, certo? E assim, ó, uma situação bem importante. Se as questões me dizem, é uma carga negativa, só pega o F e inverte, bota para cima que vai estar certo. Beleza, galera? Eu espero ter ajudado, a aulinha curtinha, pequenininha, mas é só isso mesmo, na minha prova, né? E é assim que vai acontecer. Na maioria dos vestibulares também cai isso, regra da mão direita, regra da mão esquerda. Tem questão que é só para determinar o vetor, cara. Não dá para esquecer, não dá para errar. FBI, esse I, lembrando, é um elétron em movimento. Então a gente vai enxergar ele na velocidade, certo? Então vai ser chamado de V. Mas assim, ó, na moral, deixa eu te falar, existem questões que nem chama esse cara aqui de B. Eu já vi chamar ele de E, certo? Daí fica F, E, V, olha aí. Então não dá para se prender na letrinha, meu professor chama assim, o professor chama... Não, tá? A gente tem que entender e saber quais são os elementos. E daí procurar entender como que aquele vestibular, como aquela questão chamou. Beleza, galera? Espero ter ajudado. Valeu. Tamo junto, Física Top.